Em 2024, a DC lançou o seu novo universo, que é o Universo Absolute, que, em resumo, seria tipo o universo Ultimate da Marvel para os personagens da DC, o que é engraçado que a Marvel meio que tem dois universos Ultimate, mas o vídeo agora não é sobre a Marvel, é sobre o Universo Absolute da DC, que é essa reimaginação que a gente tem dos principais heróis da DC, que começou com 3 títulos principais, que é, obviamente, a Trindade, Batman, Superman, né, Super-Homem e Mulher Maravilha. E hoje a gente vai falar do Batman, o Absolute Batman, que todo mundo conhece como Batman CLT, o Batman CLT que enfrenta bicho gigante, que é um quadrinho muito zica, cara. E quem foi o responsável por estar escrevendo essa fase do Batman é o Scott Snyder, que também foi responsável por a fase dele dos Novos 52. Então, se você já leu coisa dos Novos 52 do Scott Snyder, provavelmente você já conhece a escrita dele e ele é responsável pelo Absolute Batman. Então, ainda nesse vídeo, a gente vai contar sobre essas 3 grandes histórias do Batman Absolute, que é claro que a primeira é Zoológico, a gente tem o Zero Absoluto, e a última que terminou agora no capítulo 14, que é Abominação, que seria o Batman contra o Bane. Mas esse vídeo não vai ser um vídeo contando assim, a história, mas sim minha perspectiva, minha opinião. Então, se você tem a oportunidade de ler esse quadrinho, lê o quadrinho, cara, é uma nova versão do Batman que eu tenho certeza que você vai gostar. Você, novo leitor, nunca pegou um quadrinho na vida, pega, porque você vai pegar do capítulo 1 e lê. Tá fácil de ler, tá fácil de acompanhar. Muita crítica que tem é que quadrinho é complexo, então esse aí tá bem fácil de acompanhar. Então, falando sobre Batman Absoluto, a gente tem uma origem bem diferente dele do universo regular, que a gente começa com o capítulo 1, que eu acho que é um capítulo assim que já foi bem comentado, que a gente tem a origem dele e começa a narração dessa história, que é bem interessante, que é a narração a partir do ponto de vista do Alfred, ok? Que no primeiro quadro assim da história a gente tem um mural de um morcego e o pequeno Bruce vendo esse mural de morcego. E a gente vai ter todo esse contraponto, não só dessa história principal, que seria a Zoológico, que conta a história desse Batman Absoluto, mas também no arco do Bane, o que eu achei bem interessante, que a gente sempre vai ter essa ida no passado com os fatos presentes ocorrendo. Então, enquanto a gente tem essa origem do Batman e da sua turma indo para o Zoológico, a gente tem a narração do Alfred voltando para Gotham, que esse Alfred, diferente do Alfred que a gente conhece, que é o mordomo do Bruce Wayne, esse Alfred é um agente secreto e ele está numa missão em Gotham para investigar o Coringa desse universo, o que é bem interessante também, porque a gente tem esse Alfred sendo bem filha da puta, que ele tem a oportunidade de contar pro Batman quem é esse Coringa desde as primeiras edições. Ele também tem a oportunidade de contar quem é o Bane. Ele conta? Não conta. E o Batman, enfim, vocês vão ver o que rola. E como eu disse, a gente tem a narração do Alfred sobre Gotham. E ele fala com... ele é complexado com essa cidade, porque sim, Gotham parece que não muda o universo, mas continua a mesma coisa. E a gente tem uma cena dele comprando chá, e ele meio que deixa a moto dele de lado, e quando ele deixa a moto dele de lado para comprar chá, ele tem a moto dele assaltada, que a gente depois vê que ele foi assaltado pelo Batman, e ele tá nessa missão caçando a gangue animal, que é a gangue do Máscara Negra, que é o foco principal dessa primeira história, e posteriormente ele vê que tem um outro jogador na parada, que quem é o outro jogador? O Batman. E nisso mostrando, tendo esse contraponto da origem desse Batman, né, que a gente tem a história, como eu disse, do zoológico. Ele ganha um prêmio devido a meio que um projeto que ele tem de feiras de ciências, e ele ganha um prêmio, e o prêmio é uma ida para o zoológico. Só que nesse zoológico é que acontece o fato do pai dele ser assassinado. Então a gente tem a origem dele com morcegos, quando ele meio que fica preso numa sala cheia de morcegos, não só ele, mas a turma toda. E a gente também tem o Thomas sendo assassinado pelo Joe Chill nessa versão também. Então essa coisa se mantém. Mas o que é bem interessante, diferente da versão regular do Batman, que é o órfão, a gente tem a relação dele com a mãe dele. E o Alfred desse universo percebe isso, que ele tem uma fraqueza, e a fraqueza dele é a mãe dele. E um dos pontos interessantes, além da relação do Batman com a mãe, é a relação do Batman com o seu núcleo de amigos, porque aqui o Batman não é rico, né, como todo mundo tá zoando, é o Batman CLT, e o Batman aqui ele nasceu no beco do crime. E ele, por nascer do beco do crime, ele tem amizade tanto com o Haverdente. O Haverdente ele também tinha amizade no universo regular, né, dependendo da história. Ele tem amizade tanto com o Ozzy, né, com o Oswald, que seria o Pinguim, e com o Edward Nigma, que é o Charada, e com o Waylon, que seria o Crocodilo. Então, todos os vilões do Batman nesse universo são amigos dele. Então, e que é um ponto bem interessante, que a gente vai ver o quão essa amizade é bem trabalhada ao longo desses 3 arcos, porque o principal foco é ele com o Waylon, que a gente tem até a apresentação dele no
ringue, não seria no ringue, mas meio que uma academia que o Waylon tem. Então a gente tem um cara lá lutando, que é bem legal essa cena, e eu achei que, de primeira, assim, lendo, que esse cara era o Batman, mas não, o cara que vem do tamanho de um armário depois, na cena seguinte, que é o Batman, que é bem interessante. E esse núcleo de amizade é bem trabalhado, que a gente tem uma cena bem legal do Waylon chamando o Bruce pro Noite de Pôquer, meio que eles têm essa tradição da Noite de Pôquer, e a gente vê o quadro com toda essa turma do Beco do Crime reunida. E nisso também a gente tem a apresentação do vilão dessa primeira parte, que seria o Roman Sionis, que é o Máscara Negra. E a gente tem a Gangue Animal, só que desses membros da Gangue Animal com o Sionis, tem um DJ, tem uma criança e uma mulher. E esses caras são roxo, mano. Roxo e com aparência estranha. Eu te pergunto, que coisas eles são? Eles são humanos? Eles parecem humanos, mas eles são roxo e com essa aparência que vai estar aí mostrando para vocês. E nessa apresentação do Máscara Negra, o Sionis, a gente também tem o Maroni e o Falcone. Tem uma cena bem legal que eles pedem para aumentar a música, e como eu disse, eles questionam o fato de ter uma criança trabalhando junto com o Máscara Negra. E nisso ele mostra máscaras da morte, que seria o quê? Seriam máscaras que ele coleciona de figuras famosas. Então tem máscara de Sócrates, tem do Martin Luther King, tem de algum presidente, agora me fugiu o nome. Também tem tanto do irmão e do primo tem do irmão do Maroni, se eu não me engano, e o primo do Falcone, alguma coisa assim, eu posso estar enganado. E os próximos a virarem máscaras são os dois. Então é uma cena assim bem chocante. E logo depois dessa cena a gente tem uma cena meio que do pessoal comentando, o povo comentando com o Gordon, que nessa versão ele é um político, né? Ele tá concorrendo a prefeito de Gotham, e a gente vê o povo indignado por causa dessa onda de violência causada pela Gangue Animal. E nisso tem até o pessoal falando do antigo prefeito. Então a gente vê bastante disso da população de Gotham contra o Gordon. E nisso a gente vê até um ataque da Gangue Animal contra o Gordon. E nesse ataque que a gente tem uma cena bem interessante, que o Batman fala com a Bárbara pra, tipo, esconder o pessoal lá dentro. E aí a gente tem o visual mais revelado assim, desse Batman absoluto, e tem a funcionalidade da capa, que uma das coisas mais interessantes dessa versão é uma capa que é meio que uma garra, que a gente vê isso também se eu não me engano, no capítulo 4, que é uma origem dele. Então é um ponto bem interessante, que ele usa mais como se fosse uma garra. Então ele, tipo, usa como chicote, então, tipo, e ele lança os inimigos para longe. Aí isso vai contrapondo com o passado dele, que eu te disse, que então tem, tipo, aqueles quadrinhos de morcego, tipo, morcegos andam com as mãos, aí, tipo, isso é referente ao ponto que a gente tem dessa cena de luta dele. Aí nisso ele preparou todo o campo de batalha usando armadilhas contra a Gangue Animal, então o Alfred fica bem assim, né, prestando atenção nesse Batman. A gente vê a origem desse Batman, que ele estudou química, sociologia, ele estudou bastante, ele é tão preparado quanto o Batman que a gente conhece no universo normal, e que ele teve várias profissões, e ele já trabalhou, tipo, em várias coisas de Gotham, para ele saber sobre a cidade. Então hoje ele é engenheiro. Então, tipo, você tem ele como CLT como uma funcionalidade muito legal da história, e a gente vê essa relação dele indo visitar a mãe e o Alfred percebendo que essa é a fraqueza dele. Enquanto isso, a gente também tem uma personagem chamada Julia, que nesse momento, assim, da história é a filha do Alfred, e ele meio que vai ver ela, só que ele vê sem ver ela, porque eles não têm uma relação tão legal assim, pelo visto. Isso que dá gravar em dia de jogo. E a gente tem o Alfred indo atrás do Batman, e tem um embate muito interessante de ideologia, que ele vê que tem uma cena que o Batman ele meio que modificou uma espingarda favorita do Alfred, e ele tava mirando pro Alfred, e o Alfred questiona ele, que tipo, nossa, quando você é encurralado, você, tipo, né, ele meio que ia deixar a regra dele de não matar. Puta merda, hein? A few moments later, 2000 years later, one eternity later. Vocês não sabem a dificuldade que tá sendo gravar esse vídeo, foi jogo, enfim, essa parte agora tá sendo em outro dia, perdi arquivo, mas bora lá. E nisso do Batman contra o Alfred, a gente, né, vê que ele pega a moto dele, sai da onde que ele estava, e o Alfred decide ficar em Gotham. E nisso a gente tem a primeira apresentação do Coringa desse universo, que é uma apresentação bem interessante, e ele fala que é um dos homens mais ricos do mundo, foi treinado pela Liga dos Assassinos, treinado por... Enfim, ele é um grande paralelo ao Batman do universo regular, e a gente vai ver isso ao longo, né, aí fala... Tem alguns nomes dele, né, como Arthur, que é referência ao Arthur Fleck, do Coringa, do filme do Coringa, tem a referência ao nome do
Coringa do Jack Nicholson. Toda a construção desse Coringa você vai ver que é um grande paralelo do Batman do universo regular, sobre, né, ser um bilionário, enfim, é bem interessante essa parte. Continuando, a gente tem o Bruce pesquisando sobre as arcas, né, e a gente vê que a arca A é em Santa Prisca, e essa parte dessas arcas, que são meio que prisões, são bem interessantes, é um ponto bem alto do quadrinho, e você vê que, né, a que está em Gotham é a Arca M, que faz essa referência de Arkham, e posteriormente, na edição que a gente tem mais recente, né, a edição especial de Arkham, a gente vê que ela foi construída no mesmo lugar que é o Hospital Psiquiátrico de Arkham, e a gente vai abordar isso ao longo do vídeo. Então, como que eu falei, né, no início do vídeo, a gente tem a relação do Bruce com os amigos dele, então a gente tem pontos muito interessantes, como, né, o Edward Nygma constrói o robô Charada, e nisso ele pede ajuda para o Charada, né, o Charada que não é Charada ainda, a investigar sobre a gangue animal. Então, né, guardem bem esse robô Charada, que futuramente ele é bem relevante também, né, porque ao longo das edições você vê que cada detalhe que é construído nesse primeiro arco, tipo, né, coisas que eu vou falar ao longo do vídeo, você vê que é tudo explorado no arco seguinte, que é o arco do Bane. Como, por exemplo, a gente tem a resistência do Capuz, que é liderada pela Arlequina, isso já, né, dando spoiler. A gente tem o Bilbo, que ele aparece numa cena que ele é um ex-lutador lutando contra o Máscara Negra, e a gente depois vê que esse ex-lutador é o lutador que lutou contra o Waylon, que é o amigo do Bruce. Então, todos esses pontos, assim, é bem trabalhado. Tem a cena dele com a Selina ao longo do flashback. Enfim, continuando, a gente vê que o Máscara Negra junta a gangue animal, e cada crime que eles têm, eles ganham um valor por isso. Ele vai meio que explicando isso ao longo da edição. É nisso a gente tem o Batman investigando sobre a cena fantástica desse Batmóvel, que é um caminhão de mineração muito maneiro, e ele foge com o Alfred, e o Alfred explica sobre, né, o Máscara Negra. O Alfred é meio pilantra, que você vê que ele sabe muita coisa e ele se recusa a contar para o Batman. E uma das edições conta a origem desse Batman, desse universo, que é, tipo, bem legal. A gente tem esse projeto que ele faz, que ele ganha a Feira de Ciências, que é essa ponte móvel baseada na figura do morcego. Tem todo esse trabalho com a iconografia do morcego aqui no universo absoluto também. A gente tem um diálogo muito interessante com o pai dele, e ele falando sobre que o avô do Bruce queria que ele fosse cirurgião, que isso é uma referência ao universo regular, que no universo regular o pai do Batman é cirurgião, mas nesse universo ele decidiu ser professor, o que é bem interessante, ele falando isso com o Bruce. Aí depois tem esse incidente que, né, ele morre no zoológico, o Bruce fica preso na sala com os morcegos. Aí também aparece a doutora Tompkins nesse universo, que é a doutora que cuida do Batman, que cuida do Bruce, né? Enfim, e ela ajuda Gotham também. É um personagem bem interessante que tem a referência aqui. A gente vê ele posteriormente, né, abandonando a cidade, tendo sua própria, assim, né, sua própria origem. Aí depois ele volta para a cidade. Aí tem até uma ceninha dele, assim, que parece que ele dá a entender que ele foi preso. O Alfred questiona que ele poderia ter ingressado numa boa faculdade. Então, tipo, tem toda essa origem dele. Aí a gente vê ele aperfeiçoando o traje do Batman, aperfeiçoando essa bate-garra, ele treinando. Ele tem uma das missões dele contra os mafiosos de Gotham, aí ele usa vários gadgets também. Então, tipo, é uma edição que também vale muito a pena conferir, que você conta, tem toda essa história de origem dele até voltar para a história recorrente. A gente vê nessa origem um ponto muito legal, que ele usa meio com umas presas falsas, assim, tipo de vampiro, e usa garras. Ele tem, tipo, um visual totalmente diferente no início da aparição dele. E lembra que eu disse que o Máscara Negra faz uma proposta pro Bruce e ele se recusa? Então, ele, né, que dele desistir de ser o Batman, essa é a parte do arco, é bem interessante. Então, a gente meio que, o que acontece? Isso não é à toa, porque com o dinheiro que o Máscara Negra ofereceu para ele faz o bate-sinal, cara. É uma cena bem legal também, que ele até tenta lutar contra a galera do Máscara Negra. O Máscara Negra zoa o bate-sinal, falando que os símbolos do morcego era muito estranho. Aí não tem aquele molequinho que eu perguntei, que molequinho que é esse, mano? O molequinho é roxo, ele taca fogo no Batman, menor. Aí a gente meio que tem uma primeira, entre muitas aspas, derrotas do Batman absoluto, porque ele tenta fugir da gangue do Máscara Negra, ele tenta fugir da polícia também, ele deixa até o capacete dele, né, a máscara dele, pra Bárbara Gordon, que é um ponto também muito importante.
e ele se esconde na academia do Waylon, e ele revela para o Waylon que é o Batman. Então aí a gente também tem um ponto muito marcante, que é um ponto que é um principal ponto de uma das edições futuras, que também a gente vai contar aqui, né, contar aqui no vídeo. Se possível, também leia o quadrinho, cara, que eu tô aqui contando, mas leia para você ter sua própria impressão, que é muito boa. E também, tá curtindo? Deixa o like e se inscreva e vamos continuar. Então, nisso que ele revela pro Waylon, ele conta para todos os amigos dele que ele é o Batman, né? E a gente tem meio que... O que acontece? Depois dessa derrota, entre aspas, do Batman, Gotham meio que vira uma noite de crime, cara. O Alfred fica preocupado com a filha dele e o Máscara Negra sai distribuindo as máscaras, né, pro pessoal. E essas máscaras têm uma tecnologia que, como eu disse, né, cada crime cometido tem um valor. Então, cada pessoa também tem um valor. Tipo, o Gordon tem um valor muito alto por ele ser prefeito. A Martha Wayne também. Então, sabe? Então, cada coisa que a pessoa for cometer de crime, ela ganha um valor e quem ela... É bem bizarro essa parte, mas é bem da hora também. Nisso, já encaminhando para o final da história, a gente tem o quê? O Batman, junto com o Oz, né, o Oswald Cobblepot, que aqui ainda não é pinguim, invadindo de avião o navio do Máscara Negra. E o Oz falando que ele é maluco, questionando certas coisas que ele pediu antigamente para ele, que tinha a ver com o Batman. Lembra da criancinha que tacou fogo no Batman? Ele literalmente senta a bica nessa criança, mano. Ele senta um chutão nessa criança. Aí essa parte já encaminhando para os arcos finais. Enquanto isso tem toda aquela coisa que eu já expliquei em Gotham, né, que tá meio que uma noite de crime rolando em Gotham. Nisso ele enfrenta o Máscara Negra, é uma luta bem interessante assim, porque o Máscara Negra aqui é meio magrinho, cabeçudo, é bem sinistro. E ele falando sobre o passado dele também, né, tem todo um paralelo que ele menciona, isso ao longo dos capítulos, que ele fala que ele trabalhou numa fazenda, tipo, matando porcos. Enfim, esses diálogos mais detalhados eu vou deixar para, se você tiver muita curiosidade, lá ler o quadrinho. Mas continuando, ele tem essa batalha com o Máscara Negra, e é uma batalha bem legal. Ele usa a parte aqui dos chifrinhos, né, dos chifrinhos do morcego, e enfia no olho do Máscara Negra, e você fica, caralho, Máscara Negra viveu ou não? Aí, nisso ele detona, assim, o navio, e meio que cai na água, assim. Tem todo um diálogo da Martha muito lindo, falando sobre a esperança também, falando sobre o Bruce. E nisso, cara, a gente tem o navio sendo detonado. Isso impede que a galera cometa os crimes, porque o equipamento deles ficam desativados. Então, a gente tem o Alfred decidindo ficar em Gotham, né? Depois dele resgatar a filha dele, ele decide ficar em Gotham e decide ir resgatar o Batman. Então ele, tipo, encontra o Batman e fala, não, vou ter que te remendar, garoto. E nisso a gente também tem uma cena muito bizarra do Coringa cercado de bebês, anunciando que tem que chamar o Bane. Então esse é o primeiro, né, arco, que é o zoológico. Um arco muito legal. Eu poderia até, né, se fosse um vídeo só desse arco, eu poderia falar, nossa, eu fiquei com um gostinho de quero mais das relações do Bruce, com a amizade, com, sabe, com a família dele, né, que é a Martha Wayne, mas a gente vê que isso é abordado no arco seguinte. Então vamos para o próximo arco, que a gente também tem o arco que é bem curtinho, que é só 2 edições, o arco Zero Absoluto, que conta a história do Victor Fries desse universo, e depois a gente vai para o arco mais recente, que é o arco Abominação. Esse arco, que é o arco Zero Absoluto, é um dos arcos que eu achei assim bem legais. Esse arco é uma arte que eu achei assim bem diferente e bem bonita. Ela é diferente da arte normal, né, da edição anterior, que é do Nick Dragotta. Eu vou deixar aqui o nome dos caras que eu esqueci, mas é tipo, sabe, é uma coloração muito bonita e a arte também é muito bonita. E nesse arco a gente começa já com um flashback, cara, que um amigo deles, né, da turminha da gangue do crime, morreu. E esse amigo era o Fósforo. E ele era um cara assim meio, sabe, impulsivo, gostava de fazer desafios. E o Bruce foi o último a ver esse cara. Então a gente já tem isso, né, do Bruce tendo visto esse cara, porque esse cara ele tem informações sobre a Arkham M. E nisso, do Bruce indo atrás desse cara para ter mais informações, ele morre na frente do Bruce, com a cara assim, saindo sangue. É uma cena bem bizarra. E o Bruce foge, e depois ele, né, conversa com a galera que é amigo dele. Mas ao longo disso, né, que, como eu disse, vai intercalando entre passado e presente, a gente tem ele invadindo a V-Corp. Invadindo não, ele vai com uma identidade falsa do Alfred,
Nisso também, antes dele invadir, tem uma cena bem legal, né? Que ele tentando invadir lá, ele conversando com o Alfred, porque o Alfred não tá em Gotham, e ele falando sobre... Tem referência ao Langstrom, Hugo Strange, a Pamela Isley, né? Que é a Era Venenosa. Então a gente já tem aqui as coisas, como eu disse, as coisas sendo plantadas para arcos futuros. Ele consegue invadir essa Victory e ele conversa com o Victor Jr., que aqui o Mr. Freeze não é o Victor Freeze, é o filho dele com a Nora, e eles estão congelados, cara, e isso é muito legal, que tem todo esse paralelo desse vilão com o gelo, e ele foi congelado quando ele era mais novo, porque ele tinha uma doença rara, e ele, né, quando o Bruce vê, ele vê que tem até vários animais, assim, pré-históricos congelados nesse laboratório, e ele captura o Bruce, cara, e nisso que ele captura o Bruce, depois a gente tem o Bruce conseguindo se soltar assim, né, que ele tá com o braço quebrado, e ele meio que usou a Tipóia assim para fazer um negócio que ele lança batirangue, é muito legal. Nisso ele consegue fugir, e como eu disse, a arte tá sensacional, tem uma cena que ele usa fogo assim para lutar com o Victor Freeze, e ele, apesar de ser um bicho grande, estranho, ele é rápido, e o Batman ainda tá querendo, sabe, ele foi recém-congelado, então o corpo dele ainda não tá acostumado. Aí ele luta com uma galera meio que, tipo, dá a impressão que é tipo meio que uns zumbis, porque foi pessoas que foram congeladas, e ele foge, cara. Nisso que ele foge, a gente tem, né, ao longo dessa luta rolando, tem a intercalação do passado e do passado, né, desse flashback dele discutindo com o Waylon e com os amigos dele sobre essa questão dele ser o Batman, e eles querendo ajudar o Bruce não aceitando muito bem, e no final a gente tem o Waylon sendo capturado, porque nisso a gente entra no arco Abominação, que é o arco do bem, que é um arco, assim, sensacional de interessante, cara. Né? Como esqueci de mencionar, mas se inscreve. 96% do nosso público é de pessoas que não se inscreveram. Então, por favor, se inscreve. Vai estar rolando um vídeo aqui, outro vídeo aqui provavelmente. O botão de inscrição vai estar por aqui. Ou vai estar ao contrário. Não sei se eu estou inverso ou não, mas tem mais opções de vídeo e o botão de inscrição. Fui!